Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos juntos refletir a palavra de Deus? Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Estamos na oitava da Páscoa, esse tempo maravilhoso. Um tempo de alegria, um tempo de fé pascal, fé na ressurreição. Nós cremos que Cristo ressuscitou e as leituras trazem essa boa nova para nós. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo, e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, meus amados, essa passagem mostra como que o bem, ele incomoda quando parece colocar em risco os interesses dos poderosos. Ali o poder estava com os fariseus, os saduceus, muitos mestres da lei. Eles estavam ficando incomodados com a cura, com todo o bem que os apóstolos estavam realizando no meio daquele povo. Ora, se eles utilizavam-se da fé como um comércio, como uma maneira rigorista de impor os seus fardos aos outros, se alguém chegasse com um discurso de uma libertação do mal e do pecado, como estavam fazendo os primeiros cristãos, isso colocava em risco o poder daqueles que colocavam tantos fardos nas costas dos outros. Jesus Cristo veio para libertar do mal, do fardo, da opressão, do pecado, da maneira errada de se viver. E é isso que Pedro anuncia com coragem. Vocês querem saber em nome de quem que isso é feito? É em nome de Jesus, aquele que vocês mataram. Sim, vocês, os construtores, rejeitaram a pedra que se tornou a pedra angular. Sem essa pedra, o edifício espiritual de qualquer fé, de qualquer religião, desmorona. E hoje em dia isso também é válido. Se tirarmos Jesus Cristo do centro da igreja e colocarmos uma ideologia, qualquer outra questão humana e material,
essa igreja vai desmoronar. Ou pelo menos a fé de muita gente vai desmoronar. Jesus já falou que é preciso que haja um pequeno resto, mesmo que a igreja seja perseguida por aqueles que estão tirando o nome de Cristo do centro. Vai haver um pequeno resto fiel. Vão haver aqueles que seguirão os passos de Pedro, primeiro Papa, que fazia tudo em nome de Jesus e não em nome de uma ideologia. Esses não rejeitam a pedra angular. O edifício da fé vai permanecer de pé na vida daqueles que colocam Cristo como a pedra angular, porque é isso que ele é. E o Salmo vai falar exatamente disso. Olha que interessante que a liturgia traz para nós no Salmo 117, em algumas traduções 118. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Olha que salmo importante. Ele vem estar de acordo completo com essa palavra de São Pedro que citou este salmo. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Tem muita gente querendo construir realidades espirituais, deixando Cristo de lado. Não vai permanecer de pé. E Cristo, passando pela morte e ressurreição, em sua Páscoa, nesse tempo pascal, nós olhamos aqui para o Cristo vivo. Ele se torna a pedra angular e mostra para todos: eu estou vivo, eu os envio em missão, eu venho encher de graças a vida de cada um de vocês. Eu vou sustentar, eu não vou desamparar, eu vou manter de pé o edifício espiritual da sua fé. Então não desista, meu irmão e minha irmã. As realidades materiais, humanas, vão nos decepcionar. Todas as estruturas de poder que tentam oprimir o ser humano e fazer com que ele desanime, essas estruturas vão tentar nos oprimir, vão tentar armar laços para nos fazer cair. Mas em nome de Jesus é que a gente se mantém de pé. A nossa fé é nele. E ele está ressuscitado, e quando ele é a pedra angular, o edifício da sua casa espiritual não vai cair. Até mesmo algum edifício que pareça uma mansão por fora, que pareça ter razão, pareça ter ciência, numa petulância, se esse edifício espiritual não tem Cristo como a sua pedra angular, vai cair. Isso é fato, isso é palavra de Deus, e a gente pode ver isso na prática. Mas vamos ter esse contato com o Cristo ressuscitado no Evangelho? Vem refletir comigo. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis.
Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor!" Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha essa linda aparição à beira do lago de Tiberíades. Essa é uma aparição maravilhosa, muito bonita, cheia de significado. Perceba que, mesmo com os milagres de Deus, mesmo passando ali por aquele momento, era ainda uma transição. E Pedro fraquejou, e Pedro estava voltando à sua antiga rotina. Ele disse para os seus companheiros de caminhada na fé: "Eu vou pescar, eu vou voltar para a minha atividade anterior." E muitos foram com ele. Veja o que estava acontecendo. Eles estavam olhando para trás, eles estavam abandonando a missão dada por Cristo de priorizar o anúncio do Evangelho. Eles estavam voltando para uma vida como ela era antes de conhecerem Cristo, a vida de pescadores. Depois de um chamado profético pela boca do próprio Deus encarnado, voltar atrás dessa forma traz ali um sentimento de nostalgia, um sentimento amargo de abandono do chamado, uma certa tristeza. E nós percebemos que na vida daqueles discípulos havia esse gosto amargo da desistência da missão, de não saber para onde ir, até mesmo essa indecisão. Mas Jesus, ele não abandona aqueles que o estavam abandonando de alguma forma. Jesus vem com seu amor e misericórdia. Já realiza um outro milagre ali, nessa pesca milagrosa, e os aguarda à beira deste lago. João, o discípulo amado, porque o amor ele enxerga mais longe, é o primeiro a enxergar Jesus, a receber essas palavras e perceber que ele é o mestre. É Jesus que está ali. Pedro salta na água, porque como essa autoridade que ele tem, esse pontífice, esse líder, ele vai à frente. Todos vão ali ter uma refeição com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo lembrando a Eucaristia, porque a Eucaristia é lugar de encontro com Deus, onde Ele dialoga diretamente com o nosso coração. E à beira ali daquela fogueira, nas próximas leituras, você vai perceber, nos próximos dias, nos Evangelhos, o coração de Pedro vai ser curado. Perceba que, na negação de Pedro, ele estava diante de uma fogueira, se aquecendo naquela noite triste da entrega de Jesus. Agora, aqui, diante de uma fogueira, participando de uma refeição com o Senhor, seu coração vai ser curado daquela tripla negação. E agora, Jesus vai pedir uma tripla afirmação, uma tripla confirmação. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele vai perguntar 3 vezes. Nós veremos isso aqui.
Se diante de uma fogueira houve a traição, agora diante de uma fogueira há a cura daquele que chorou amargamente arrependido. Jesus vem curar a todos que passaram ali por um momento de desilusão, ou um momento até de olhar para a vida velha, de pescadores, de atividades que faziam antes do chamado de Cristo. Mas Cristo vem confirmar, vem reavivar a chama do Evangelho nesses corações, para que eles possam continuar a sua missão até o fim, para que eles possam anunciar o Evangelho a toda criatura. Quantas vezes nós também, no meio do caminho, não olhamos para trás, para a vida velha, não estamos cansados, desanimados, porque às vezes dá trabalho seguir o Evangelho. Muitas vezes dá trabalho lutar para defender a fé num mundo tão secularizado, num mundo tão descristianizado. Dá trabalho, você sente o peso, você olha para trás e, poxa, mas há alguns anos eu não tinha esse trabalho todo. Há alguns anos eu não perdia tantas noites de sono. Há alguns anos eu descansava mais. E se eu voltar a fazer aquelas coisas, aquelas atividades, e ir me afastando um pouco desse evangelho tão pesado? Isso é uma tentação de abandonar a missão que Deus nos dá. Mas é este mesmo Deus que nos chama para a refeição, para a Eucaristia, para os sacramentos, para um lugar de recolhimento, repouso e revigorar das forças. É por isso que antes de cada missão nós temos que rezar, silenciar o nosso coração, nos colocar na presença de Deus. É por isso que é sempre necessária a leitura espiritual diária, um momento de silêncio e oração, a adoração ao Santíssimo, a comunhão frequente. Aí nós recebemos a força e a nossa missão é confirmada. Você que é pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, vô, vó, preste atenção na missão que Deus te dá. Ele não retira a missão. Você deve lutar para confirmar na fé todos aqueles que Deus colocou no seu caminho, sob sua responsabilidade. Então cuida da sua vocação, cuida da sua família, cuida da sua vida espiritual. Cristo continua confirmando aqueles que às vezes se esquecem do chamado inicial. Todos somos chamados à santidade e todos somos chamados a viver as virtudes, a viver o amor, a viver de maneira a alcançarmos o céu. Lá estaremos com Cristo, faremos a nossa Páscoa eterna e estaremos face a face com Deus. É isso que nós queremos e pedimos a Deus essa graça da perseverança final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.